Então, pessoal, hoje é um vídeo muito mega especial, tá certo? A gente vai falar um pouquinho a respeito da lagartixa. Existem alguns mitos por trás disso, a gente vai desmistificar isso aqui nesse vídeo. Se você já ouviu que lagartixa é tóxico para o animal, você sabe dizer se realmente é e o porquê que é tóxico? Não sei. Porque às vezes a pessoa diz que a lagartixa é tóxico, mas não explica o porquê, né? E vamos ver se são em todas, né? Tem isso também, porque esse vídeo a gente preparou para vocês por causa desse comentário que vocês estão vendo aí na tela, porque a gente sempre gosta, né, de receber comentários, crítica, incentivo, apoio, experiência, Isso. né? Ou até opinião assim de temas, né? Fala sobre tal coisa. E até porque também esse tipo de comentário a gente vê que tem algum tipo de pensamento distorcido no meio entre os gateiros mesmo com relação à lagartixa. Tem vários aspectos nesse comentário aqui que não é verdade. Então a gente vai considerar esse tipo de comentário para poder ajudar vocês a ter uma consciência correta do que causa mal e do que não causa mal para o animal, beleza? O comentário foi esse aqui, ó. Rita, vou ser bem franca. Você perdeu a credibilidade comigo quando vinha um comentário seu falando que comida de gato de rua era bioapropriado. Lagartixa, rato, absurdo e super arcaico. Sem falar que lagartixa é super perigoso para os gatos. Caso ingerida, causa sérios problemas urinários. Aí, né, Rita, a gente já pode ver que já está uma coisa meio distorcida, né? Com relação a questões urinárias e se alimentar da lagartixa não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? A gente vai explicar direitinho a vocês. Ela continua assim: acho que vocês estão sendo super desnecessários, falando coisas a ponto de taxar as pessoas como péssimos cuidadores, inclusive se não puder comprar uma ração cara. Veja só, pessoal. A gente nunca aqui taxou ninguém de nada, certo? Quando a gente fala de ração aqui no canal, a gente fala de acordo com o rótulo da ração e o que acontece também com várias experiências que a gente viu aqui também nos comentários que apoiam o que a gente está falando. Se a pessoa quer continuar a comprar ração barata, colorida e dá para o seu gatinho, a nossa opinião é que isso é desamoroso, porque é uma alimentação que vai provocar muito o seu gatinho. Mas se as pessoas querem continuar, a gente não é responsável por isso. A gente coloca o que existe. E muitas vezes a gente já colocou um vídeo aqui falando que o que a gente fala no rótulo, às vezes não é o que acontece, né, Rita? A gente fala aqui a experiência que a gente tem, a experiência que escuta, a opinião de profissionais que tem ajudado muito a gente nesse canal, inclusive até a nutróloga dos gatinhos da gente, e sem falar, pessoal, que é a nossa opinião. A gente sempre deixa claro isso aqui. Então, cada um faça o que quiser com seu filhote. E a gente não vai merecer uma ração de má qualidade porque a pessoa não tem dinheiro para comprar uma de boa qualidade. Não seria justo com os animais, pessoal. Se uma ração realmente ela é boa, a gente vai falar de acordo com o rótulo, porque a gente não sabe se por trás é realmente aquilo, entendeu? Mas se tá no rótulo, a gente vai expor para vocês o que tem de bom e o que tem de ruim, tá bom? É tanto que aqui no canal tem as 7 melhores rações. Então, é isso aí, pessoal. Agora, se quem não gostar do que a gente falar, tem muitos canais aí que são patrocinados e que rações que prejudicam, eles dizem que são boas. Então, se é a que você está dando, então continue assistindo esses canais. Aqui, a gente pode ser o dinheiro que for. A gente não vai falar mentiras com relação a qualquer tipo de produto. Continuando. Assim, as pessoas jamais vão adotar os gatos e até mesmo chegar a abandonar os felinos, pois vocês dão a entender que tem que ganhar na Mega Sena para ter gatos. É outra coisa que a gente também nunca enganou. Gatos, os felinos, são animais caros de se cuidar da maneira correta. Se você quer cuidar de um gato para deixar ele solto na rua, para ficar brincando com outro tipo de gato, para ficar vadio, atrás de gata no cio, sair todo machucado dessas coisas e depois vir correndo pedindo ajuda nesse canal, ajuda para um veterinário, ajuda para um colega, um vizinho, alguma coisa, então é o seu tipo de cuidado. Mas se você quer criar da maneira correta, tem que preparar o bolso. E não é só com gato, né, Rita? Por exemplo, quantos filhos você tem? Por exemplo, você vai ter 10, 50 filhos, você sabe a responsabilidade que é um filho. Pois é. E por que não trata essa mesma seriedade com os animais, que também têm vida, que também têm sentimentos, né? Então, será que eu vou criar 70
não sei quantos gatos, eu sei que eu não vou dar, gente, uma boa qualidade de vida para ele. Eu não vou ter condições realmente. Então, vocês não achem chato, caso vocês tenham muito gato e vocês não tenham condições de dar uma ração de melhor qualidade, porque o seu orçamento só dá para aquilo, entendeu? Mas a pessoa que tem uma certa consciência, se a gente for pegar todos os gatos do mundo, gente, a gente não vive, a gente vai morrer. Porque a gente vai ver o sofrimento deles, a gente não vai ter dinheiro para levar para um veterinário, vai ver eles morrendo e a gente vai morrer junto com ele. Aos poucos a gente vai se matando. Então nem é amoroso com a gente e nem é amoroso com o animal. Aí não adianta estar julgando ninguém, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que assistem o canal da gente, que tem 70, tem mais ou menos quantidade de gato. Isso. A gente vai julgar? Não. Se eles quiserem, eita, casal, é porque eu não posso ver um gatinho na rua, eu tenho que cuidar, meu coração não permite. Então cuide. Mas também tem que ter a noção de que vai sair muito caro. Infelizmente, o que é que pode acontecer? Pedir ajuda, fazer um tipo de ONG. Aí isso daí é uma responsabilidade muito grande e às vezes você não vai ter tempo nem de viver. Infelizmente é o mundo que a gente vive, né? Com a gente mesmo, a gente tem 9 gatos, a gente sabe a despesa que é e encerrou. A gente já viu muitos gatos que precisavam ser adotados tudinho, mas se a gente for fazer todas as vezes adotar gato nessa situação, a gente vai prejudicar o que a gente já pegou. Mas cada um tem a sua cabeça, a sua responsabilidade, a sua maneira de fazer o que bem entender. E aqui, ó, só para falar dizendo que a gente dá a entender que só cria gato quem ganha na Mega Sena, é até engraçado esse exagero aqui do comentário, né? Se a pessoa que fez esse comentário tiver algo como provar que a gente está errado no que falou, não tem problema. A gente vem, faz um vídeo, pede desculpas e refaz novamente. Tira até aquele vídeo que está errado. Se tiver errado. É isso que a gente vai querer explicar aqui direitinho a vocês com relação à lagartixa. E pessoal, tentem entender que quem tem, eu vejo muitos tutores que tem muitos gatos, realmente 40, mas gente, eles procuram dar tanta boa qualidade de vida para esses animais, fazendo comida caseira, sabe? Chega a dar gosto de ver, Rita, olha, eu não tenho condições de dar uma, queria eu ter uma condição de dar uma melhor, mas compra aquela ração que não é colorida. Tá entendendo? Se esforça mais um pouquinho para alimentar bem. Diz que tá passando a alimentar mais com coisas naturais, com comida realmente bioapropriada para eles. Então, isso a gente vê, pessoal, um tutor sincero. Poxa, eu tenho muitos gatos, eu não tenho condições de dar aquela qualidade de ração para ele, mas eu tô dando o melhor que eu posso, certo? E também eu estou intercalando isso com uma alimentação bioapropriada para eles. E às vezes não sabia, né, Rita? Foi fazendo isso tudinho, pensou que realmente a ração não tinha problema. Não tinha problema, foi juntando o gato, foi juntando, né? E depois conheceu o canal, foi começando a entender, pois aí viu, né? Aí a pessoa continuou, viu que não pode fazer nada, mas aí foi uma obra do acaso. Isso, mas você ter consciência da responsabilidade e fazer já é outra coisa, gente. Ou... feito tá dizendo aí a moça do comentário, né? Criticar sem realmente saber o que tá por trás de tudo isso. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, um gato, quando ele come uma lagartixa, isso não vai causar problemas urinários. Vocês vão ver o que é que tá associado, tá bom? Mas problemas urinários não, como a pessoa falou lá no comentário. Vocês precisam entender que os gatos, eles são estritamente carnívoros. Então, quando ele vê uma lagartixa, quando ele vê um pássaro, quando ele vê um rato, eles vão caçar, porque isso é um alimento para eles viverem na natureza. Aí o que é que acontece? Eles não vão detectar na mente dele, pessoal, se aquele tipo de alimento vai fazer bom ou ruim. Ele vai diretamente no alimento que é bioapropriado para eles, que são o quê? Proteínas. Então, onde é que está a proteína? Justamente nesses animais e répteis que eu falei. E esses animais, pessoal, todos esses, quer seja rato, quer seja pombo, quer seja pássaro, quer seja a lagartixa mesmo, qualquer um desses podem transmitir doença para o gato. Qualquer um. Basta eles estarem contaminados. Mas só que, mesmo eles podendo transmitir doença, isso não quer dizer que isso não seja um alimento do gato. Eles vão atrás sim desses animais para comer, porque é a comida deles. Porque ele está na hora da fome, então o instinto vai fazer ele caçar, ele não vai analisar, ele vai caçar para poder comer. O que acontece é o seguinte, se tiver uma lagartixa, ele vai comer lagartixa. Se tiver um pombo, ele vai comer um pombo.
Se tiver uma barata, vai comer uma barata. Se tiver um escorpião, vai comer escorpião. E assim por diante. Então, se todos esses animais tiverem algum problema, como a lagartixa, que tem aquele parasita que é o platinosomose, isso é o que faz a lagartixa ter aquele perigo, aí sim, tudo bem. Mas isso pode ser a doença do pombo, a doença da lagartixa, a doença da barata, o que for, pessoal. É a mesma coisa com a gente. Se você comer uma carne contaminada, você vai adoecer. Mas só vai adoecer se a carne tiver contaminada. Ah, mas todas as lagartixas vão ter isso? Não. Mas a maioria vai ter, a gente não sabe. O perigo tá aí, porque a gente não sabe se ela está contaminada ou não. Então, a gente não está incentivando a você pegar o seu gatinho e comer a lagartixa. A gente só fez a comparação com relação à proteína do reino animal com a ração ruim, que não presta. Novamente, né, Rita? A gente diz que é melhor o animal que contém a proteína do reino animal. Mas se ele tiver aquele problema, é claro que vai fazer mal. Isso. Da mesma forma, se a ração tiver algum problema, vai fazer mal. E detalhe, pessoal. Se vocês forem notar, por exemplo, qual o perigo de que é um alimento bioapropriado? O pássaro é um alimento bioapropriado para um felino, né? Mas se ele comer um pássaro contaminado, sabe que doença ele pode pegar? Essas que vocês estão vendo aí, ó, criptococose. É, gente, essa daí mesmo eles podem pegar se o pombo ou qualquer outra ave tiver contaminada. Então ele pode pegar. Olha, gente, vocês sabem como é a anatomia de uma lagartixa? É tudo normal, tem coração, tem pulmão, tem fígado. Ou seja, são coisas que o carnívoro precisa para se alimentar. Só que o normal não é vir esse parasita. Se vier, o que é que você tem que fazer, né, Rita? Analisar o seu gatinho. Se você, eita, meu gatinho comeu, viu caçando tudinho, então você vai ver como vai ser o comportamento dele, né? Porque não são todos esses animais que vai estar com esse parasita. E caso o seu gatinho se contamine, gente, ele não vai ter problemas urinários. O que ele pode ter é um problema muito sério no fígado, que pode levar a óbito, até ter icterícia, que chama, que é quando o gato fica todo amarelo. E também na vesícula biliar. Então, o que a gente aconselha é que o seu gatinho doméstico fique totalmente afastado desses tipos de animais de rua. Lagartixa, gato, passarinho, que eles provavelmente possam ter esses tipos de parasitas. Rato, né? Isso. Então, pessoal, caso o seu gatinho esteja ingerido uma lagartixa, o que é que você faz? Você fica de observação. Se seu gato teve febre, diarreia, vômitos, então leva imediatamente para o veterinário para ele passar um processo de vermifugação aí no seu gato e outras coisas que o seu gato precise. Então, pessoal, para encerrar, a gente sempre quer deixar as informações melhores para vocês cuidarem dos seus filhotinhos da melhor maneira possível. Zion é o nosso caçador e muitas vezes ele traz lagartixa. O bom é que ele não come. Ele brinca com ela, deixa aqui, mostra que trouxe. Mesmo assim, a gente tem todo o cuidado possível. Mas se você procurar cuidar cada vez melhor da sua casa para não entrar esses tipos de animais, então não vai ter problema nenhum com relação a isso. Então esse foi o vídeo, pessoal. Ainda bem que só quem teve essa má interpretação foi essa seguidora. Ninguém mais comentou sobre isso, só foi ela. Mas foi uma luz pra gente clarear aqui, né, no canal pra vocês. A gente até agradece. Tá bom? Um forte beijo, um abraço. Fiquem com Deus e tchau! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me